Os animais pré-históricos que ainda existem hoje são verdadeiras cápsulas do tempo, carregando consigo traços de um mundo há muito extinto. Enquanto a maioria das criaturas que habitavam o planeta milhões de anos atrás desapareceu, algumas espécies conseguiram atravessar eras inteiras, adaptando-se às mudanças do meio ambiente de maneiras impressionantes. Vamos explorar, com riqueza de detalhes, 10 dessas espécies extraordinárias que são remanescentes de uma era primitiva, mas continuam a caminhar entre nós. Se ajeita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder mais vídeos, lembrando que aqui são vídeos todos os dias que alimenta sua curiosidade diária. Dragão de Komodo, o gigante das ilhas. O dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, é uma verdadeira maravilha evolutiva. Com uma origem que remonta a cerca de 4 milhões de anos, o dragão de Komodo é encontrado nas ilhas de Komodo, Rinca, Flores, Gili e Sítio Alegre, todas localizadas na Indonésia. Ele pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar impressionantes 166 quilos, fazendo dele uma criatura intimidadora tanto em tamanho quanto em comportamento. Uma das características mais intrigantes desse predador é a sua capacidade única de causar infecções devastadoras com uma simples mordida. Diferente de outros animais que matam com a força de suas mandíbulas ou veneno potente, o dragão de Komodo utiliza bactérias presentes em sua boca como uma arma biológica. Sua saliva abriga uma verdadeira fábrica de patógenos que, ao entrar em contato com a vítima, pode causar septicemia fatal. Além disso, novas pesquisas revelaram que ele também possui glândulas de veneno que, junto com as bactérias, tornam a mordida ainda mais letal. Com isso, o animal consegue incapacitar suas presas e esperar pacientemente enquanto elas sucumbem à infecção. O dragão de Komodo é, na verdade, o último de uma linhagem de grandes répteis que dominavam a Terra durante o Pleistoceno, uma era onde superpredadores estavam em toda parte. Adaptado ao clima seco e aos terrenos acidentados das ilhas indonésias, este lagarto gigante não apenas sobreviveu, mas prosperou em um ambiente que viu muitos de seus contemporâneos desaparecerem. Barata, um mestre da sobrevivência. Poucos animais evocam reações tão viscerais quanto a barata, um inseto que está entre nós há cerca de 320 milhões de anos. Sim, você leu corretamente. Esse pequeno inseto não apenas sobreviveu à extinção em massa que varreu os dinossauros da face da Terra, mas também adaptou-se com maestria às mudanças ambientais ao longo dos milênios. Seus fósseis mais antigos, que datam do período Carbonífero, mostram uma criatura muito semelhante às baratas modernas, embora algumas características tenham mudado ao longo do tempo, como as nervuras nas asas e os espinhos nas patas. Uma das razões pelas quais as baratas são tão bem-sucedidas é sua incrível capacidade de adaptação. Elas são encontradas em quase todos os ambientes do planeta, exceto nos polos. Mas, curiosamente, apenas uma pequena fração das espécies de barata são sinantrópicas, ou seja, aquelas que convivem com humanos e que normalmente associamos com sujeira e pragas urbanas. A maioria das baratas prefere habitats selvagens, como florestas tropicais, onde desempenham papéis vitais no ecossistema, como a decomposição de matéria orgânica. As baratas são conhecidas por sua resistência a condições adversas, o que levou muitos a acreditar que elas poderiam até sobreviver a uma guerra nuclear. Elas têm um sistema respiratório que lhes permite fechar seus espiráculos e sobreviver por longos períodos sem oxigênio, além de serem capazes de resistir a altos níveis de radiação. Escorpião, os primeiros predadores da Terra. Os escorpiões são animais que praticamente não mudaram em milhões de anos. Estima-se que os primeiros escorpiões tenham aparecido há cerca de 400 milhões de anos, tornando-os alguns dos primeiros predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. As espécies modernas de escorpiões, embora variem em tamanho e veneno, têm uma notável semelhança com seus ancestrais fósseis, o que é um testemunho de sua eficiência evolutiva. Com um corpo segmentado e uma cauda venenosa e cônica, os escorpiões podem ser encontrados em praticamente todos os continentes, exceto na Antártida. Eles possuem um comportamento noturno e predatório, preferindo emboscar suas presas, como insetos e pequenos vertebrados. Seus habitats variam desde desertos áridos até florestas tropicais, o que mostra sua incrível capacidade de adaptação. Os escorpiões são conhecidos por sua resiliência em condições extremas. Eles podem viver sem comida por semanas, às vezes meses,
e conseguem sobreviver em ambientes de calor intenso ou frio extremo. Seus sistemas internos são altamente eficientes, conservando água e energia em climas adversos. Além disso, possuem um veneno poderoso que, dependendo da espécie, pode ser perigoso para humanos. Tuatara, o elo perdido dos répteis. O tuatara é um animal que parece ter saído diretamente do período Triássico, cerca de 240 milhões de anos atrás. Encontrado exclusivamente na Nova Zelândia, esse réptil se destaca por ser o único representante vivo de uma linhagem que compartilha um ancestral comum com os dinossauros. Apesar de se parecer com um lagarto, o tuatara pertence a um grupo completamente diferente de répteis. Uma das características mais fascinantes desse animal é o terceiro olho parietal, um órgão sensorial localizado no topo de sua cabeça, que, acredita-se, ajude a regular o ciclo circadiano e a exposição à luz. Os tuataras também têm uma taxa de crescimento extremamente lenta e podem viver mais de 100 anos, uma longevidade impressionante para um réptil. Historicamente, os tuataras foram amplamente distribuídos pela Nova Zelândia, mas a introdução de predadores como ratos e gatos, além da destruição de habitats, reduziu drasticamente suas populações. Atualmente, são encontrados em pequenas ilhas ao largo da costa da Nova Zelândia e em algumas reservas ecológicas protegidas. Rato da pedra lauciano, o fóssil vivo redescoberto. O rato da pedra lauciano é um verdadeiro enigma da evolução. Descoberto pela ciência moderna apenas em 2005, esse roedor foi imediatamente reconhecido como um fóssil vivo, representando uma linhagem que se acreditava extinta há mais de 11 milhões de anos. Encontrado nas selvas montanhosas do Laos, o rato da pedra lauciano parece ser o elo perdido entre os roedores primitivos e os modernos. O animal tem características únicas, como sua estrutura óssea robusta e dentes que se assemelham mais aos de antigos roedores do que às espécies atuais. Embora tenha sido uma descoberta recente, ele está ameaçado pela perda de habitat e pela caça local, tornando-o uma das espécies mais vulneráveis da atualidade. Apesar de sua aparência aparentemente comum, o rato da pedra lauciano representa uma parte fascinante da história evolutiva dos mamíferos. Sua descoberta foi comparada a encontrar um dinossauro vivo em nossos dias, pois abriu novas janelas para a compreensão da evolução dos roedores. Comenta se você conhecia esses animais, e não se esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Vídeos todos os dias para você que ama curiosidades. Tartaruga, uma testemunha do tempo. As tartarugas são, sem dúvida, uma das criaturas mais antigas que ainda existem. O fóssil mais antigo de tartaruga, encontrado na Polônia, tem mais de 215 milhões de anos, e mostra uma espécie que ainda não possuía uma carapaça completamente unida à costela, algo que vemos em todas as tartarugas modernas. Ao longo de sua longa história evolutiva, esses répteis passaram por mudanças morfológicas significativas, principalmente no que diz respeito à fusão do casco com as costelas, o que aumentou sua resistência e adaptabilidade. Durante o período Jurássico, entre 195 e 163 milhões de anos atrás, as tartarugas começaram a perder os dentes, substituindo-os por bicos fortes e adaptados para triturar vegetação ou carne, dependendo da espécie. Algumas das tartarugas marinhas mais antigas, datadas de 110 milhões de anos atrás, já apresentavam morfologia muito semelhante às espécies que conhecemos hoje, como a tartaruga verde e a tartaruga de couro. As tartarugas são verdadeiras sobreviventes, adaptando-se a uma ampla gama de habitats, desde desertos até oceanos. Hoje, elas continuam a fascinar cientistas e o público em geral com sua incrível capacidade de viver por décadas, ou até mesmo séculos. Crocodilo, o último parente dos dinossauros. Os crocodilos são muitas vezes chamados de primos dos dinossauros, e com razão. Eles surgiram há cerca de 230 milhões de anos, e embora tenham passado por várias transformações ao longo do tempo, seus parentes mais próximos conviveram diretamente com os grandes dinossauros do Mesozoico. A espécie de crocodilo que conhecemos hoje evoluiu cerca de 84 milhões de anos atrás, e desde então, mudou pouco, tornando-os um dos exemplos mais impressionantes de estabilidade evolutiva. O que torna os crocodilos predadores tão bem-sucedidos é sua incrível força. Suas mandíbulas podem gerar uma pressão de até 1,5 toneladas, suficiente para quebrar até os ossos mais duros, como os de tartarugas, que são presas comuns.
Além disso, são caçadores extremamente pacientes, capazes de ficar imóveis por horas à espera de uma presa desavisada. Os crocodilos modernos são encontrados em rios, lagos e manguezais por toda a América, África, Ásia e Austrália, e continuam a ser símbolos de poder e resiliência. Embora ameaçados em algumas regiões por conta da perda de habitat e caça ilegal, suas populações ainda são fortes em muitas partes do mundo, o que garante que esses répteis pré-históricos continuem a reinar em seus domínios aquáticos. Caranguejo ferradura, o guardião das eras. O caranguejo ferradura, também conhecido como límulo, é uma das criaturas mais antigas que habitam os mares da Terra. Surgido há cerca de 400 milhões de anos, esse animal possui uma aparência que lembra uma criatura alienígena, com seu corpo em forma de ferradura e sua cauda pontiaguda. Curiosamente, o caranguejo ferradura está mais relacionado aos aracnídeos, como aranhas e escorpiões, do que aos verdadeiros caranguejos. Um dos aspectos mais notáveis sobre o caranguejo ferradura é seu sangue azul, que contém uma substância chamada amebócitos, altamente eficaz para detectar endotoxinas bacterianas. Por essa razão, o sangue desse animal é amplamente utilizado na medicina para testar a pureza de vacinas, implantes e outros produtos. Apesar disso, a captura excessiva de caranguejos ferradura para fins médicos e como isca em pescarias tem colocado a espécie em risco. Esses animais são encontrados ao longo das costas do Atlântico Norte e do Pacífico, onde se alimentam de moluscos, vermes e outros invertebrados. Apesar de sua aparência pré-histórica, o caranguejo ferradura é um pilar dos ecossistemas marinhos, e sua conservação é crucial para a saúde de várias cadeias alimentares. Okapi, o primo silencioso da girafa. O okapi é um animal peculiar que habita as densas florestas tropicais do nordeste da República Democrática do Congo. Com suas pernas listradas que lembram as zebras e seu corpo robusto, o okapi é, na verdade, o parente mais próximo das girafas, com as quais compartilha um ancestral comum que viveu há cerca de 11,5 milhões de anos. Embora pareça uma criatura recente devido ao seu habitat isolado, o okapi é um verdadeiro sobrevivente da era pré-histórica. Esse mamífero tímido e solitário é adaptado para a vida nas florestas densas, onde usa sua longa língua para pegar folhas, brotos e frutas de árvores altas. Apesar de ser uma espécie relativamente desconhecida para o público em geral, o okapi é extremamente importante para o ecossistema em que vive, ajudando a espalhar sementes e manter o equilíbrio da floresta. Infelizmente, o okapi enfrenta grandes ameaças devido à caça ilegal e à perda de habitat, o que coloca sua sobrevivência em risco. Várias iniciativas de conservação estão em andamento para garantir que esse raro animal continue a vagar pelas florestas africanas. Tubarão-cobra, um fóssil vivo nas profundezas. O tubarão-cobra, também conhecido como tubarão-enguia, é um dos animais mais antigos do planeta, com fósseis que datam de mais de 80 milhões de anos. Esse predador das profundezas oceânicas é considerado um verdadeiro fóssil vivo, pois sua aparência e comportamento mudaram muito pouco desde a época dos dinossauros. Com um corpo longo e flexível que se assemelha a uma enguia, o tubarão-cobra pode atingir até 2 metros de comprimento e é encontrado em profundidades que variam de 600 metros a mais de 1 quilômetro. Ele possui uma série de dentes afiados, dispostos em fileiras que se parecem com ganchos, ideais para capturar presas desavisadas que se aventuram nas águas profundas. Pouco se sabe sobre os hábitos desse misterioso tubarão, já que ele vive em regiões remotas e difíceis de estudar. No entanto, sua descoberta e observação contínua fornecem informações valiosas sobre como os tubarões evoluíram e sobreviveram às mudanças climáticas e ambientais ao longo dos milênios. Esses incríveis sobreviventes da era pré-histórica são um testemunho da impressionante resiliência e adaptabilidade da vida na Terra. Desde os gigantescos dragões de Komodo até os silenciosos okapis, cada uma dessas espécies nos oferece uma janela única para o passado remoto do nosso planeta. Em um mundo que está mudando rapidamente, eles continuam a nos lembrar de um tempo em que a Terra era dominada por criaturas inimagináveis, e nos ensinam lições valiosas sobre a sobrevivência, adaptação e conservação. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos. São vídeos todos os dias para alimentar sua dose diária de curiosidade. Até a próxima!